Boa tarde, crianças. Boa tarde, família. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a sexta semana do PET, Turma da Bondade, segundo ano, da aula de ciências. Estão preparados? Vamos começar? Vamos entender, crianças, a estrutura de uma planta antes de iniciar a nossa aula. Folhas, vamos observar as flores, os frutos, o caule ou tronco, sementes e raiz. Agora prestem atenção. A raiz prende a planta no solo e dele, né, do solo, retira a água e sais minerais que ela precisa. Olhem a água infiltrando lá na terra. Caule ou tronco. O caule sustenta os galhos com as folhas, as flores e os frutos e conduz os sais minerais e a água até as folhas para a produção do alimento da planta. Observem bem essa gravura. Vamos falar agora sobre as folhas. Elas são responsáveis pela respiração e transpiração e ainda produzem o alimento das plantas que ocorre pela fotossíntese. A fotossíntese é um processo para a produção do alimento das plantas, que é a glicose, ou seja, o açúcar. Água e sais minerais, luz do sol e gás carbônico. Todas as plantas precisam de tudo isso para crescer e se desenvolver. Vamos falar agora sobre as flores. Em algumas espécies de vegetais, as flores são responsáveis pela reprodução das plantas e são elas que originam os frutos. Vocês já observaram, em certa época do ano, que o ar fica bem cheirosinho, cheiro de flor, cheiro de planta? Então, são as florzinhas que vão dar origem aos frutos. Fruto da laranjeira, do limão e tantas outras frutas, não é? Vamos prestar bastante atenção nessa época agora, que vem depois do inverno. Frutos. Os frutos são produzidos pelas flores que guardam, né? E guardam as sementes dentro da frutinha, da maçã, da laranja, de todas as frutas que conhecemos, existe uma semente. Então, depois que os frutos são produzidos pelas flores, eles guardam a semente. Sementes ficam no interior dos frutos e darão origem a uma nova planta. Tanto é que quando plantamos alguma coisa, alguma fruta, nós plantamos com a semente, não é verdade? Vamos agora para as atividades do PET. As plantas são constituídas de várias partes. Escreva o nome das diferentes partes do pimenteiro indicado na figura abaixo. Nós temos aqui folhas, flores, frutos, né? Então, temos raiz, caule, todas as partes de uma planta. Então, preste atenção. Coloque V se a resposta for verdadeira e F se for falsa. Primeira, os vegetais também respiram? O que vocês acham? Eles precisam do ar, não é? As plantas não possuem raiz, por isso elas sempre morrem. É verdadeiro ou falso? As plantas não possuem vários tamanhos, elas são sempre iguais? Vamos pensar um pouquinho? As plantas são seres vivos e dependem do solo, da água, do ar e da luz para existir. Para crescer, as plantas precisam ser cuidadas. Vamos responder? V ou F? Atividade número 3. Os seres vivos alimentam-se de várias partes das plantas. Observe os vegetais abaixo e escreva que grupo pertence cada um. Qual é o alimento que vem da raiz, que vem do chão, que nós temos que tirar do chão,
que nós tiramos do caule, que usamos a folha, a flor, os frutos e a semente. Vamos lá? Eu tenho aqui o tomate, a mandioca, a couve-flor, brócolis, né, cana-de-açúcar, amendoim, maçã, cenoura, coentro, feijão, alface e palmito. Cada um desses alimentos pertencem aqui a alguma parte né, da raiz, do caule, da folha, da flor, frutos e sementes. De onde será que vem cada um? Eu acho que não está tão difícil. É só colocar o nome adequado, né? Nessa tabelinha aí. 4. Ligue as partes das plantas às suas respectivas funções. Qual é a função da folha, do caule, da flor e da raiz? Então, eu tenho aqui produção de alimento e respiração. Qual é a parte que conduz o alimento e a respiração para a planta? Transporte de substâncias entre as raízes e as folhas. Qual parte será? Absorção de água e nutrientes. E reprodução. Vamos ligar cada um à sua resposta. É só ligar. Bom, crianças, essa foi a nossa aula de ciências de hoje. Um beijo da professora e até a próxima aula.